Wichita, no Kansas, parecia uma cidade americana comum. A vida, no geral, era tranquila. As pessoas se sentiam seguras em suas casas. Até que uma sombra sinistra pairou sobre essa comunidade. Um novo tipo de predador surgiu na década de 70. Ele era astuto. Ele era assustadoramente brutal. Ele mudaria a cidade para sempre. Esse assassino não se parecia com ninguém que eles já tinham encontrado. Suas ações assombrariam Wichita por décadas. Esse agressor desconhecido deu a si mesmo um nome de arrepiar. Ele se autodenominou BTK. Essas 3 letras eram uma sigla. Elas representavam seu método horrível: bind, torture, kill, amarrar, torturar, matar. O nome em si era uma declaração de seu trabalho sombrio. Causou arrepios de medo nos moradores de Wichita. A cidade agora sabia que estava lidando com um monstro calculista. Por 3 longas décadas, BTK jogou um jogo mortal. Dennis Lynn Rader nasceu em 9 de março de 1945. Ele passou seus anos de formação crescendo em Wichita, Kansas. Na superfície, sua infância parecia bem típica para aquela época no meio-oeste americano. Ele era um dos 4 filhos de William e Dorothea Rader. Frequentou escolas locais. Participou de atividades como os escoteiros. No entanto, por baixo dessa fachada de normalidade, sinais perturbadores começaram a surgir cedo em sua vida. O próprio Rader admitiu mais tarde ter desenvolvido fantasias perturbadoras durante sua juventude. Essas fantasias frequentemente envolviam a subjugação e o controle de mulheres. Ele também confessou atos de crueldade contra animais, especificamente enforcar gatos. Tal comportamento é frequentemente reconhecido como um grande sinal de alerta, um potencial precursor de futuros criminosos violentos. Essas foram as sementes sombrias plantadas desde cedo. O reinado de terror do BTK começou oficialmente em um dia frio de inverno. Era 15 de janeiro de 1974. Nesta data, Dennis Rader cometeu seus primeiros assassinatos conhecidos. Ele escolheu como alvo a família Otero. Ele invadiu a casa deles na rua Edmore Norte, número 803, em Wichita. Este ato horrível causou ondas de choque por toda a cidade. Joseph Otero, de 38 anos, e sua esposa Julie, de 34, estavam entre as vítimas. Tragicamente, 2 de seus filhos pequenos também perderam a vida. Josephine, de apenas 11 anos, e Joseph Jr., de apenas 9, foram assassinados. Rader metodicamente amarrou cada um deles. Ele então os submeteu ao seu ritual horrível e sádico. A cidade de Wichita foi imediatamente tomada por um profundo sentimento de medo. O nome BTK não era apenas um rótulo arbitrário escolhido pelo assassino. Era uma descrição muito precisa e crua do método horrível de Dennis Rader. Ele obtinha imensa satisfação psicológica de todo o processo. Cada etapa, bind, torture, kill, ou seja, amarrar, torturar e matar, era crucial para o seu ritual macabro. Amarrar suas vítimas era sempre a fase inicial de seus ataques. Era assim que ele afirmava seu domínio desde o início. Ele normalmente usava cordas, fios, ligaduras ou quaisquer materiais que estivessem disponíveis na cena do crime. Esse ato de amarrar simbolizava seu controle total e absoluto sobre suas vítimas. A impotência delas, sua incapacidade de resistir, parecia alimentar seus desejos depravados. A tortura era a próxima fase horripilante na sequência macabra de Rader. Essa tortura podia se manifestar de várias formas. Podia ser física, envolvendo dor e ferimentos. Podia também ser psicológica, envolvendo ameaças, provocações e o puro terror da antecipação. Dennis Rader viveu uma vida dupla surpreendente e assustadora por muitos anos. Para o mundo exterior, ele parecia ser um cidadão responsável e comum. Ele se casou com Paula Dietz em 1971. Juntos, criaram 2 filhos,
Brian e Carrie. Ele projetava a imagem de um homem de família dedicado. Ele teve uma série de empregos comuns. Na década de 70, trabalhou para a ADT Security Services. Seu trabalho envolvia instalar alarmes de segurança. Além disso, Rader era um membro ativo em sua igreja local. Ele frequentava a igreja luterana Cristo Rei, em Wichita. BTK, Dennis Rader, não se contentava em apenas cometer seus assassinatos brutais em segredo. Ele ansiava por atenção pública e reconhecimento por seus atos. Ele queria instilar um medo generalizado. Logo após seus primeiros crimes, ele iniciou uma campanha de comunicação. Ele entrou em contato com a polícia e com a mídia local. Sua primeira carta conhecida foi descoberta em outubro de 1974. Foi encontrada escondida dentro de um livro de engenharia na Biblioteca Pública de Wichita. Nesta carta inicial, Rader corajosamente assumiu a responsabilidade pelos assassinatos da família Otero. Foi aqui que ele se deu pela primeira vez o apelido de BTK. Ele explicitou o que as letras significavam: bind them, torture them, kill them, ou seja, amarrá-los, torturá-los, matá-los. Ele também avisou de forma arrepiante que haveria mais vítimas no futuro. A investigação oficial dos assassinatos do BTK durou 3 décadas angustiantes. Tornou-se uma das caçadas a serial killers mais longas, complexas e, no final das contas, mais frustrantes da história da polícia americana. Os detetives designados para o caso seguiram inúmeras pistas ao longo dos anos. Eles entrevistaram meticulosamente milhares de pessoas. Eles se debruçaram sobre cada possível evidência. Mas o esquivo assassino BTK permanecia um fantasma, sempre um passo à frente. Gap 2. Os assassinatos iniciais em meados da década de 70, começando com a família Otero, criaram uma onda imediata de pânico intenso e medo generalizado por toda Wichita. O Departamento de Polícia de Wichita rapidamente estabeleceu uma força-tarefa dedicada. Eles investiram recursos significativos no caso que só crescia. Os detetives analisaram cuidadosamente as cartas provocadoras do BTK, procurando por quaisquer pistas linguísticas ou significados ocultos. Eles consultaram peritos em perfil criminal do FBI. No entanto, apesar de todos esses esforços, BTK aparentemente desapareceu depois de 1979. O ego imenso de Dennis Rader e seu desejo por reconhecimento acabaram sendo sua ruína. Ele enviou cartas, pacotes contendo pertences das vítimas e quebra-cabeças. Ele claramente acreditava ser muito mais esperto que a polícia. Essa arrogância o levou a um erro fatal. Em um pacote enviado à CAC-TV, ele perguntou se a polícia poderia rastrear um disquete. Ele pediu à polícia para colocar um anúncio no jornal local. Se fosse seguro, eles deveriam usar a mensagem "Rex, vai ficar tudo bem". A polícia viu isso como uma oportunidade significativa. A informação extraída dos metadados do disquete foi o avanço monumental que os investigadores esperavam há décadas. A atenção deles se voltou imediata e intensamente para Dennis Rader. Afinal, ele era o presidente do conselho da Igreja Luterana Cristo Rei. Ele também correspondia a certos elementos do perfil psicológico que havia sido desenvolvido para o BTK ao longo dos anos. No entanto, eles ainda precisavam de evidências mais definitivas e concretas para garantir uma prisão. Os detetives agiram rapidamente, mas com cautela. Eles solicitaram e obtiveram um mandado para coletar uma amostra de DNA da filha de Rader, Carrie. Eles conseguiram recuperar essa amostra de um exame de Papa Nicolau que havia sido feito anos antes e estava armazenado em uma clínica médica da Universidade Estadual do Kansas.
Cientistas forenses então compararam o DNA desta amostra com evidências de DNA, especificamente sêmen, que haviam sido coletadas de várias cenas de crime do BTK. Os resultados foram conclusivos. Era uma correspondência familiar. Eles finalmente tinham o cara. A longa e agonizante caçada pelo BTK havia terminado.